Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui juntos. Te agradecer, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui, aqueles, ó Deus, que estão acompanhando a transmissão. Meu Pai, eu quero te pedir, Deus, agora, nesses poucos minutos, ó Deus, que nós teremos de reflexão. Senhor, fala com a gente. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que cada palavra, cada ideia, ó Deus, provenha do Senhor, e venha de fato, Deus, impactar as nossas vidas, venha de fato, ó Deus, marcar as nossas vidas. E é assim, Deus, que eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Então, queridos, eu queria enfatizar o texto que a gente leu, enfatizar a história que nós lemos. Essa história aqui, ela é muito impactante. Jesus estava se dirigindo ali a Jerusalém, e ele já havia falado, inclusive antes de chegar à região ali de Jericó, ele já havia falado e avisado os discípulos: estou indo para Jerusalém. Quando chegar lá, eu serei preso, eu serei açoitado, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então isso aqui é interessante, porque quando a gente vai ler a história, os discípulos, eles foram avisados. Se você tiver o cuidado de ler alguns versículos antes do que nós acabamos de ler, é exatamente isso que Jesus está falando. Jesus assim, a gente está indo para Jerusalém, e quando eu chegar lá, vai acontecer isso, isso, isso. Então os discípulos estavam ali, passando pela região de Jericó. Eu queria falar região de Jericó, porque na verdade existiam duas Jericó. Como assim duas Jericó? Jericó, ela foi aquela primeira cidade que foi conquistada pelo povo de Israel quando adentrou na terra prometida. Quem lembra da história das muralhas de Jericó, né, que caíram ali ao toque da trombeta do povo do Senhor? Então aquela cidade foi conquistada, essa cidade ela foi destruída, e anos depois, mesmo sob maldição, ela foi reconstruída, e ela foi reconstruída em um outro local próximo. Então, a depender do referencial, se estava falando da Jericó antiga ou da Jericó, né, recém-construída, não tão recém, né, mas a nova reconstruída, Jesus ou está saindo de Jericó ou está entrando de Jericó, dependendo de qual Jericó. Essa é a razão pela qual, se você for ver essa história nos evangelhos sinóticos, em alguns textos está dizendo que ele estava saindo de Jericó, e outros está dizendo que ele estava entrando de Jericó, porque depende da referencial de qual Jericó estava sendo usada como referencial. Então o fato é que ele estava passando ali por Jericó. O texto diz, né, que ele estava subindo a Jerusalém. Por que subindo a Jerusalém? Porque Jericó, ela fica numa espécie de uma depressão, uma região a 250 metros abaixo do fundo do mar. Então ela é uma depressão assim no solo. Já Jerusalém, ela fica a 800 metros acima do nível do mar. Então, entre Jericó e Jerusalém, existe uma diferença topografia ali de 1 quilômetro, mais ou menos. Então, é por isso que o texto diz que ele estava subindo a Jerusalém. Então, é uma espécie de uma caminhada de 30 quilômetros, né, íngreme, muitas vezes até arriscada. Jesus estava se dirigindo para lá. O texto diz que havia uma multidão que o acompanhava, e aquela multidão acompanhava Jesus. Jesus seguia em marcha aquela cidade, cada passo que Jesus dava o aproximava da cruz, cada passo que Jesus dava o aproximava do destino para o qual ele veio, porque ele veio para nos redimir, ele veio para se sacrificar, para nos resgatar, para pagar o preço da nossa libertação. Jesus seguia ali em marcha,
Jesus seguia ali resoluto para Jerusalém. A multidão, né, o acompanhava. Os discípulos estavam inquietos. O texto vai dizer que alguns, inclusive, estavam com medo. Afinal, Jesus havia acabado de dizer: quando eu chegar lá, não acha que vai outra coisa acontecer, mas eu serei preso, eu serei, né, eu padecerei. Então, os discípulos estavam ali um pouco tensos, receosos. Os outros, a multidão que acostumada a ver os feitos de Jesus, as obras de Jesus, caminhavam ali, né, na expectativa. Uma multidão, você começa a imaginar o barulho, né, as pessoas falando, os passos, a poeira. E aí, queridos, de repente, mais à frente havia um homem assentado à beira do caminho. Quem era aquele homem? Aquele homem era Bartimeu. Aliás, esse é o significado literal do seu nome: Bar, filho, Timeu, filho de Timeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu, ele era um homem descrito como um homem cego, que mendigava e que estava à beira do caminho. Então, era um homem que estava preso na escuridão, seus olhos só enxergavam as trevas, estava, né, na mendicância, ou seja, ele dependia das migalhas, dependia completamente, né, de que as pessoas olhassem para ele com compaixão e o ajudassem. E ele estava à beira do caminho, estava à margem. Aquilo é uma expressão de quem está à margem, né, como quem está alheio à vida que passa por ele. Interessante que isso, espiritualmente, é uma simbologia mesmo de o que é uma pessoa sem Deus. Uma pessoa sem Deus é como um Bartimeu ali. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa presa à escuridão da vida. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa, né, miserável, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que está à margem da vida. De alguma maneira, Bartimeu também representa a imagem do que é uma vida vazia da presença do Senhor. Aquele homem, Bartimeu, embora cego, ele ouvia. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E de repente, no meio daquele tumulto, no meio da multidão, porque, irmão, uma multidão andando, caminhando, não é silenciosa, não. Você tem menino, você tem gente conversando, você tem gente louvando, você tem gente fazendo tudo no mundo. E aí, no meio daquela poeira, no meio daquela confusão, do povo passando, aquele homem Bartimeu, né, que ouvira falar que era Jesus o Nazareno que ali estava, de repente, né, um grito se ouve, um grito mais alto do que o barulho da multidão, um grito mais forte do que todo o barulho que estava ali. Que grito era esse? Era Bartimeu. Era Bartimeu que gritava, e cuja voz, né, ultrapassava aquele contexto, chamava a atenção. Enquanto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, havia ali pessoas dizendo: cala a boca, se cala, fica quieto, silencie, não atrapalhe. O texto vai dizer, querido, que quanto mais as pessoas mandavam se calar, quanto mais as pessoas mandavam silenciar, aquele grito de um misto de desespero, de urgência, de clamor, ele gritava ainda mais alto. O texto diz isso, que era quanto mais as pessoas o repreendiam, mais alto ele gritava. E aí, querido, Jesus, ele, ouvindo aquilo, ele para. E quando ele para, ele chama Bartimeu. E aí é até interessante, querido, o texto vai dizer que quando Jesus para e chama Bartimeu, aí o povo agora começa a estimular Bartimeu para chegar perto de Jesus. Bora, ânimo,
ânimo, Ele está chamando você, vá lá. É engraçado como o povo muda, né? Como de uma hora para outra o povo muda. E aí, de repente, né, aquele homem, ele, né, pega ali a sua capa, vou falar um pouco mais sobre isso. Ele pega a sua capa, joga a sua capa, e ele dá um salto. Eu fico imaginando um salto de uma pessoa cega, aquele salto talvez um pouco desconcertada, mas cheia de esperança. E ali, talvez, guiado pelas pessoas, ele se dirige até onde Jesus está. E agora eu fico imaginando que todo aquele barulho, que toda aquela confusão silencia. Agora todos os olhos estão focados, todos os olhos estão ali fitos em Jesus e em Bartimeu. E Jesus ali chega para ele e pergunta: o que é que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E naquele momento, Bartimeu, cheio de esperança, ele diz: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. E naquele momento, queridos, algo tão maravilhoso. Aquela mesma luz que entrou no coração de Bartimeu, trazendo esperança ao coração dele, que o fez ele saltar e se aproximar de Jesus. Era aquela mesma luz que agora dissipava as trevas dos seus olhos. E certamente a primeira imagem que ele teve foi ver a face de Jesus. A primeira imagem que ele teve foi ver a face daquele de quem ele somente ouvia falar. E o texto diz, querido, que aquilo é algo tão especial, que Bartimeu glorifica, exalta o Senhor. Quando você vai para os outros textos, né, dos evangelhos sinóticos, você vai ver que ele glorifica Jesus, ele exalta Jesus. E o texto diz que a partir de hoje, a partir de então, ele passa a seguir Jesus. Ele passa a, ele deixa a beira do caminho para seguir Jesus no caminho. É algo muito fascinante. Irmão, tem umas histórias na Bíblia que eu queria estar lá. Essa era uma. Eu queria ter vivenciado isso. Quem sabe ter visto isso. E eu tenho certeza do quanto aquilo foi impactante, aquilo foi poderoso. O clamor daquele homem chamou a atenção de Jesus. O clamor daquele homem fez Jesus parar aquela marcha, chamá-lo pelo nome, dizer: o que é que você quer? O que você quer que eu faça? Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Eu fiquei pensando sobre minha vida de oração. Eu fiquei pensando sobre ter um Jesus que ouve a gente. Sobre ter um Jesus que interrompe a sua marcha. Uma marcha para um propósito para o qual ele tinha vindo. Só para ouvir a voz daquele que o clama. E eu fiquei pensando, que clamor é esse? Que clamor é esse? Que clamor, de que maneira aquele homem clamava? Que fez com que Jesus parasse. Que fez com que, mesmo quando os outros estavam mandando ele silenciar, afastar, ele continuasse. E aquilo chamou a atenção. Que clamor é esse? Que chamou a atenção de Deus e transformou a sua vida. E aí, queridos, pensando sobre isso, e aqui, quando eu falo sobre clamor, eu queria que você pensasse a sua vida de oração. Quando eu falo sobre clamor, eu queria que você parasse para pensar
Como é que está, sabe, sua busca pelo Senhor? Porque, irmão, escute, todo mundo que está aqui, todos, tem algo que precisa de Deus. Aqui não importa, irmão, não importa a idade que você tem, a condição de vida que você tem, né? Não importa, porque todos nós, queridos, temos algo que a gente carece, sabe, da intervenção de Deus. E a grande questão é, será que temos buscado, temos clamado, como Bartimeu clamou naquele dia? Como Bartimeu, sabe, gritou diante do Senhor, como naquele dia. Quando eu pensava, querido, sobre isso, sobre esse clamor do Bartimeu, eu vi aqui algumas características que eu queria compartilhar com você. Primeiro, o clamor dele era um clamor urgente. Era um clamor urgente. Ele ouviu dizer: Jesus está passando por aqui. Jesus está passando próximo a mim. Jesus está passando. Essa é a oportunidade que eu tenho. Você sabe, às vezes, querido, que a gente precisa falar com alguém, precisa, sabe, ter um momento com alguém, que a gente sabe que essa conversa, se tiver a chance de se aproximar, se tiver a chance de falar, quem sabe algo aconteça, algo mude, uma porta se abre. Naquele momento, querido, era mais do que isso. Ele sabia que Jesus estava passando. Ela era a oportunidade que ele teria de ser ouvido por Jesus, de ser ouvido pelo próprio Deus. E ali, queridos, ciente de que aquele tempo não podia ser desperdiçado, ciente de que aquela oportunidade não poderia ser desperdiçada, ele clama com urgência. Sabe que eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse senso de urgência, sobre esse senso de aproveitar as oportunidades que Deus dá a gente. Querido, tem gente, irmão, tem gente que vê a vida passar. Tem gente, irmão, que vê as oportunidades de Deus passar. Tem gente, irmão, que é letárgico. Tem gente, irmão, que às vezes, escravo, sabe, de sua tristeza, escravo de sua dor, ele se esconde, ele se entra numa situação, sabe, de esquecimento, como se a vida passasse, e ao invés disso, ele não clama, ele não se levanta, ele não diz: Senhor, eu sei que se o Senhor passar, a minha vida muda num instante. Há pessoas, queridos, que nos desafios da vida, eles deixam o tempo passar. Deixam as oportunidades passar. Para eles, parece que nunca é tempo de buscar a Deus. Para eles parece que nunca é tempo de lutar, de correr atrás. Para eles parece que sempre haverá um depois para se arrepender. Sempre haverá um depois para mudar de vida. Para eles, o clamar a Deus sempre será: uma hora eu faço, um dia eu faço. Aquele homem, ele clamou a Jesus, porque ele sabia que não poderia perder uma oportunidade. Tem gente, querido, perdendo oportunidades de buscar a Deus e gastando tempo com aquilo que não vai mudar a sua vida, deixando a vida passar.
O clamor daquele homem, ele não era só um clamor urgente, ele era um clamor de fé. Era um clamor de fé. Escute, o grito que Bartimeu deu não foi um grito aleatório. Quando você vai ler o texto, vai dizer assim: Jesus o Nazareno está passando. Então, quando ele escuta que Jesus o Nazareno está passando, o grito que ele dá por Davi não é uma repetição apenas daquilo que ele ouviu. O grito que Bartimeu dá, ele é um grito específico. Ele usa um título messiânico. Não era um grito aleatório. Era um grito de quem sabia quem Jesus era. Aquele grito, ele usa um título messiano. Aquilo era uma declaração de fé. Aquilo era um reconhecimento público. Eu sei quem Jesus é. Jesus. E ele não estava apenas testando Jesus, ele estava confessando Jesus. Naquele grito, no mínimo duas coisas ele deixava muito claro. Que ele sabia que Jesus era o Messias. Porque ele usa essa expressão do filho de Davi, o descendente de Davi. É uma expressão, né, messiânica que os profetas, sobretudo Isaías, usava para ele. Mas também, ali ele expressava que ele tinha consciência de que Jesus tinha poder para mudar a realidade. Sabe o que eu achava interessante, querido? É que aquele homem nunca tinha visto Jesus. Por óbvio. Ele era cego. Ele nunca tinha visto Jesus. De onde foi que veio aquela fé? A fé veio do que ele ouvia sobre Jesus. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Não é assim? Não é assim? Paulo vai escrever os Romanos de que a fé vem pelo ouvir. Irmão, às vezes a gente vê pessoas dizendo: se eu visse Jesus, se eu visse um milagre, se eu visse isso. Talvez, meu irmão, se você visse, seu coração seria tão duro como muitos outros que viram e não creram. E aqui é interessante quando João tem uma conversa com Tomé. Em João 20, 29, quando, mesmo Jesus tendo falado da sua ressurreição, Tomé diz: se eu não vir, eu não creio. E aí Jesus um dia se apresenta para Tomé e diz: Tomé, toca aqui, Tomé. Toca aqui, que fantasma não tem carne e osso. E aí no versículo 29 ele diz: porque você viu, você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Quem crê em Jesus aqui, querido? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aquele homem nunca viu, mas creu. Ele creu por quê? Porque tudo aquilo que ele ouviu de Jesus, ele confiou. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Escute, Jesus, ele é real. Jesus, ele é real. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o único e suficiente Redentor. É Jesus. Bartimeu era cego, irmão. Mas ele enxergava muito mais do que muita gente que vê. Bartimeu era cego. Mas ele sabia que era Jesus, o Filho de Deus que estava passando por ali. Aquele clamor era um clamor de fé. Aquele clamor era um clamor suplicante. Olha que coisa interessante. Ele diz: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso que é legal, querido. Ele não exige nada de Jesus. Ele não barganha com Jesus. Ele não negocia com Jesus.
ele não chega para Jesus para dizer, olha, eu mereço, Jesus. Ele suplica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabe que ele não tem nada para oferecer. Ele sabe que ele não tem nada para entregar de volta. Ele suplica. John Stott, ele diz assim, a misericórdia é o amor que se inclina ao miserável. Naquele momento, Jesus se inclinou para ele. Sabe, queridos, há tantas pessoas que se acham tanto, que talvez afeitos a um mundo de interesse, talvez afeitos a um mundo onde tudo parece que há uma troca, parece que afeitos a uma realidade onde os outros muitas vezes só procuram o outro por interesse, e interesses mais diversos. Há pessoas cujo coração poluído pelo sistema interesseiro desse mundo, acha que pode chegar para Deus, como quem faz uma barganha. Irmão, quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós, irmãos? Nós diante do Senhor não podemos exigir nada, mas a gente pode clamar. Para dizer, Senhor, eu sei que eu não tenho nada para te exigir, mas eu posso pedir. Mas eu posso abrir meu coração. Mas eu posso chegar diante de ti dizendo, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Mas tem misericórdia de mim. Olha para mim. E aí é bonito quando o Salmo 51, versículo 17 diz assim, é um coração contrito e quebrantado. Ah, esse, ó Deus, não desprezarás. Um coração contrito, aquele homem chega com um clamor. Era um clamor de fé, um clamor de urgência, um clamor suplicante, era um clamor insistente. Insistente. As pessoas diziam, cala-te! Ele gritava mais. As pessoas diziam, não incomode, não é para você. Ele clamava mais. Ele gritava mais. Sabe, queridos, eu fiquei pensando, tem tanta voz querendo calar o clamor da gente. Tem tanta voz, irmão, querendo silenciar a gente. Quantas vezes que você não ouve uma voz e assim, não adianta de nada, irmão, para que você está orando? Você ouve dentro do seu coração, não adianta de nada, não vai servir de nada. É engraçado que às vezes é assim, vamos orar por isso, o cara acha que assim, como se isso não fosse nada. Porque às vezes até a gente diz isso para a gente. Como se a oração não valesse de nada. E às vezes que você faz tudo, não teve jeito, aí vou dar uma oradinha. Como dizer assim, já que não tem mais jeito, pelo menos eu vou orar. Quando na verdade, irmão, deve ser o primeiro de tudo. Às vezes, irmão, as vozes estão dentro da gente. As vozes de incredulidade. As vozes materialistas que não fazem a gente se aproximar de Deus da maneira correta. As vozes daqueles que chegam para atacar a fé. Sabe, queridos, ainda hoje tem muita voz querendo que a gente pare de clamar, querendo que a gente silencie o nosso clamor diante do Senhor. E a fé genuína, querido, não se expressa só no clamor, mas em um clamor perseverante. E aí eu me lembro em Lucas 18, quando Jesus falava sobre a parábola da viúva persistente. Da viúva persistente. Da viúva que clamava a um juiz iníquo.
E era uma parábola, Jesus dizia assim, aquela mulher insistia, mas aquele homem era iníquo, mas só por causa da insistência, ele atendeu o pedido dela. Como se dissesse, imagina um Deus misericordioso. Por que você parou de orar, irmão? Por que você parou de clamar? Por que você desistiu? Por que você, não busca mais? George Miller, um homem que sustentou muitos órfãos, sob oração, e ele conta, o relato biográfico dele, quantas vezes Deus supriu as necessidades através da oração. E ele tem uma frase interessante, ele diz, a grande tragédia da vida não é a oração não respondida, mas a oração que nunca foi feita. A oração não respondida tem a ver com Deus. Mas a oração que nunca foi feita é porque você desistiu de clamar. De você desistiu de buscar. Aquele clamor era um clamor persistente. Aquele clamor era um clamor esperançoso. Esperançoso. Sabe, quando ele gritou, as pessoas diziam, não, calma, cala, o mestre está indo para Jerusalém, está indo fazer algo muito mais relevante, muito mais importante, do que parar para ouvir sua voz, parar para ouvir você. Mas aí, queridos, Jesus para. Quando Jesus para, e agora, dos mesmos que ele ouvia, se cale, ele ouve agora, ei, ele parou, ei, ele está chamando você. Eu fico imaginando como aquela luz de esperança entrou no coração dele. E aí é bonito o texto, vai dizer que ele pega a capa. Ele pega a capa e joga a capa. Ele dá um salto. E ele se dirige a Jesus. Sabe, queridos, os detalhes da Bíblia não estão ali por acaso. A capa a que é referido é algo muito importante para ele. Primeiro que naquela época roupa não é como hoje. Porque hoje roupa não é algo de valor. Mas você imagina uma época que não existia indústria têxtil. Onde os trabalhos têxteis eram muito manuais. Toda roupa, todo tecido era caro, era feito fio a fio. Então o tecido era algo caro, não era algo tão banal. As pessoas não tinham um guarda-roupa, isso não existia. Aquele homem tinha uma capa, ele era um mendigo. Aquela capa, de alguma maneira, era alguma segurança para ele. Aquela capa era aquilo que lhe protegia do frio, a capa era aquilo que protegia ele do sol, a capa era o lugar onde muitas vezes ele dormia, era o que marcava o lugar da sua mendicância. O texto diz, querido, que quando ele sabe que Jesus parou para ouvir, ele pega aqui dali e ele joga. É como ele dissesse assim, isso agora não tem valor diante daquele que parou para me ouvir. E ele dá um salto. Você imaginou, irmão? O cego dando um salto. Aquele salto era cheio de esperança, irmão. Sabe por quê? Porque, como Martinho Lutero falava, a fé é um salto nas mãos de Deus. Bartimeu saltou. Ele saltou. E ele saltou porque creu. Ele saltou porque confiou. Ele saltou, ele se levantou e ele se dirigiu. Porque o seu clamor era um clamor de esperança. E finalmente aquele clamor era um clamor claro e consciente. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça?
É interessante, querido, porque Bartimeu não pediu status, Bartimeu não pediu ouro, não pediu fama, não pediu, né, vingança. Bartimeu sabia exatamente aquilo que ele necessitava. Bartimeu pediu para ver. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que realmente você precisa? O que é que realmente você precisa? Escute, essa pergunta não, essa resposta não é tão óbvia quanto você imagina. Porque tem gente que pede emprego e ele não precisa de emprego, ele precisa largar a preguiça. Precisa largar a preguiça. Tantos empregos quanto tiver, tantos ele vai jogar fora. Sua deficiência não é de emprego, é de ter vergonha na cara e se levantar e fazer alguma coisa. A gente precisa, querido, às vezes aprender o que a gente precisa. Tem muita gente, querido, que achando que precisa de uma coisa, precisa de outra. Às vezes, tem pessoas que estão pedindo para Deus resolver problema, e que você precisa aprender até honesto, porque você vive cheio de picaretagem, e chega às broncas por causa das suas picaretagens. A gente precisa saber o que a gente precisa de verdade. Nem sempre o que realmente precisa é o que a gente está pedindo. É o que a gente realmente está pedindo. Às vezes a gente pede a paz do nosso lar. E às vezes o que a gente precisa é mudar o comportamento dentro de casa. Quem está entendendo isso aqui? O que é que você realmente precisa? O que é que você realmente está precisando? Quando aquele homem chegou diante de Jesus, ele pediu o que realmente estava precisando. Para outros ele pedia esmolas. Para Jesus ele diz: Jesus, eu quero ver. Porque não vai ser as esmolas que vão resolver a minha vida. No outro dia eu vou estar aqui pedindo do mesmo jeito. Não adianta eu pedir a você, Jesus, me dê minha casa, me dê tudo, se eu vou continuar cego. Ele pediu o que ele realmente precisava. O que é que você precisa? Talvez você precise deixar a ansiedade e confiar mais em Jesus. Talvez você precise deixar de olhar o futuro tragicamente e começar a entender que Deus cuida de você. Me ajuda, Jesus. Eu preciso aprender a confiar mais em Ti. Talvez você pode dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma provisão, eu preciso da salvação da minha casa, eu preciso da salvação do meu marido, eu preciso da salvação do meu filho. O que é que você precisa? Talvez hoje você chegasse diante de Jesus e dissesse: Jesus, eu preciso ver. E sabe, queridos, ainda hoje, há muita gente que precisa dizer: Senhor, mestre, eu quero ver. Sabe por quê? Porque às vezes está cego pelo pecado. O pecado cega, irmão. E sabe, queridos, às vezes a gente vai, acompanhando realidades de famílias, de histórias, e a gente se depara, querido, com algumas coisas que diz assim: meu irmão, como é que essa pessoa não vê isso? Como essa pessoa não enxerga isso? Mas como pode a pessoa não ver isso? E aí Deus vai nos lembrar: é porque o pecado cega. Paulo vai escrever na segunda epístola aos Coríntios: o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. E talvez
Esse deveria ser o clamor. Mestre, eu quero ver. Me cura da mentira. Me cura da desonestidade. Me cura do vício. Me cura de uma vida vazia. Mestre, eu quero ver. Me cura de tudo aquilo que cega os meus olhos. Mestre, me cura de tudo aquilo que não me permite ver que o Senhor está cuidando de mim. E às vezes eu praguejo, eu reclamo, eu murmuro. Pai, me cura, para que eu possa ver que Tu estás cuidando de mim, sempre cuidou. Me faz ver. O que é que você realmente precisa? Clama a Deus. Clame por aquilo que realmente você precisa. Porque tudo aquilo que a gente pedir, não para os nossos próprios deleites, não para as nossas próprias visões distorcidas, mas o Deus que sabe tudo aquilo que a gente precisa, Ele é poderoso para atender. E é bonito quando Jesus diz, vai, a tua fé te curou. E aí o texto que começa com um homem cego, mendigo, sentado à beira do caminho, termina com um discípulo, salvo, enxergando e seguindo Jesus. E esse é o maior milagre desse texto, irmão. Não apenas os olhos que se abrem, mas uma pessoa salva pela fé, deixando o passado para seguir Jesus. Eu queria que a gente ficasse de pé. Eu queria fazer algo com vocês aqui. Eu queria que você, no seu lugar, esquece quem está de um lado, do outro, esquece. Mas se você pudesse fechar seus olhos. Fecha seus olhos. Você não consegue enxergar nada, seus olhos estão fechados. Mas você consegue olhar para você. Você consegue olhar para si mesmo. Bartimeu também não conseguia enxergar nada. Bartimeu era assim, como você está aí agora, ele não via nada. Mas ele era capaz de olhar para si mesmo e ele sabia aquilo que ele precisava. De olhos fechados. Eu pergunto a você, o que é que você precisa? O que é que você precisa? Você é capaz de olhar aquilo que mais sua alma anseia, aquilo que de fato precisa, sabe, acontecer na sua vida. O que é que precisa? O que é que você precisa? Bartimeu não via nada, mas ele ouvia. E ele ouviu quando alguém disse a ele, Jesus de Nazaré está passando. Eu quero dizer a você que está de olhos fechados. Você não vê, mas Jesus está aqui. Ele sempre esteve aqui. Você não consegue ver, mas assim como alguém disse a Bartimeu, olha, Jesus está passando. Eu quero dizer a você, Jesus está passando aqui. O que é que você precisa? Clama por Ele. Clama por Ele. É de verdade. Faz uma oração, talvez aquela que está faltando você fazer no seu quarto.
Faz uma oração, aquela que talvez você precisa fazer quando você se entristece, quando você, sabe, acha que nada vai acontecer. Faz agora essa oração. Jesus está aqui, você não consegue ver, mas Ele está passando aqui. A história que a gente viu foi de alguém que não conseguia ver, mas ele ouviu, Jesus está aqui, e ele clamou. Ora aí agora, pelo que você clamaria. Faz a tua oração. O que é que você mais precisa?